Muito boa noite. Hoje vamos aqui apresentar um tema relacionado com a ecologia. Vocês quase todos podem dizer, a ecologia é um tema, primeiro, que normalmente não é muito abordado nas casas espíritas, não é? E depois todos estamos nas notícias fartos de ouvir falar de ecologia, não é? Sobre as questões ecológicas. Em relação ao tema de estar na casa espírita ou não, eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido porque espiritismo não é apenas nós irmos aprender e ganhar conhecimento sobre o que é que acontece no mundo espiritual, preparar-nos para esse mundo espiritual, nossa relação com a espiritualidade, até a nossa relação connosco mesmo. É também aprendermos a refletir sobre os problemas do mundo atual, os problemas, os desafios que o mundo atual nos apresenta, a nós como indivíduos, mas também como humanidade. E o mundo atual apresenta-nos este problema gravíssimo. E nós precisamos aprender a responder esta pergunta. Sobretudo encontrar respostas onde esteja lá incluída a preservação das condições para que a vida humana possa fazer parte deste futuro. E isso não está propriamente fácil. Às vezes nós ouvimos dizer é preciso salvar o planeta. Não costumam ouvir dizer isso, é preciso salvar o planeta. O planeta não precisa que o salve. O planeta não precisa que o salve. Nós precisamos de salvar as condições para nós conseguirmos sustentar o nosso modo de vida, o modo de vida do ser humano. Isso é que nós precisamos de salvar. O planeta não precisa de ser salvo. Repare, se isto funciona. Esta representação do nosso planeta desta forma não é nada real, não é? Está mais parecido assim com isto, não é? Neste momento está mais parecido assim com isto. Eu sei da cama. Desculpem lá estes preciosismos técnicos que eu estou habituado. Então, estamos a falar do planeta, não é? Reparem, desde que o planeta foi criado, há cerca de 4,5 mil milhões de anos, ele já passou por transformações incríveis. Mudanças incríveis na crosta, na composição da atmosfera. Ele sempre encontrou formas de se regenerar, de voltar a criar condições de sustentabilidade. Isso não é o planeta que nós precisamos de salvar. Também não é a vida, de uma forma abrangente, que nós precisamos de salvar. A vida também não está, a vida na Terra não está ameaçada. A vida é extraordinariamente resiliente. Ela já enfrentou condições incríveis. Olha, já nos mandaram meteoritos contra nós uma série de vezes. E a vida continuou. Já tivemos erupções vulcânicas que duraram milhões de anos. A vida continuou. Diversas eras glaciares. A vida continuou. Abalos sísmicos incríveis, nós nem conseguimos imaginar. E a vida continuou. A vida já conseguiu sobreviver a várias extinções em massa. Aquela que nós mais conhecemos é aquela dos dinossauros, não é? A de Jurássico, há 65 milhões de anos. Mas essa não foi a maior. Nessa altura, desapareceu cerca de 75% da vida na Terra. Mas há 250 milhões de anos, houve uma extinção em massa, causada, pensam os cientistas, por uma erupção vulcânica que durou milhões de anos e que extinguiu cerca de 95% da vida na Terra. Os cientistas chamam essa altura a época em que a Terra quase morreu. Repare, 95% da vida na Terra desapareceu. E mesmo assim, com o tempo, as condições necessárias, a vida consegue encontrar formas de criar a riqueza da diversidade que nós vemos à nossa volta. Não é? Por isso,
não é a terra nem é a vida que nós precisamos de salvar. Nós precisamos de salvar são as condições de sustentabilidade do nosso modo de vida. Não é? E como é que será? Neste momento estamos com algumas dificuldades. Como é que será um futuro? Como será viver num mundo cada vez mais poluído, um mundo cada vez mais tóxico, um mundo onde há cada vez mais escassez de recursos? Como será essa vida? E aqui eu vou fazer um parênteses, porque sabe, nestas questões das alterações climáticas, sabem quem são as pessoas mais céticas? De uma forma geral, são as pessoas que têm estão mais relacionadas com a religião. As pessoas mais conservadoras estão mais relacionadas com a religião. E a gente pode se perguntar o porquê disso. Não é? Será porque achamos que Deus tem tudo planeado? Não precisamos nos preocupar com isso. Não é? Deus sabe o que faz. Nós espíritas temos aquela expressão que usamos muitas vezes, não é? Nada é por acaso. Não é? Nada é por acaso. Deus sabe o que faz. Se isto está a acontecer desta forma, é porque Deus tem um plano bem feito. Mas nós espíritas sabemos que nós temos um papel importantíssimo como agentes de transformação deste mundo. E precisamos abandonar, por isso, em muitas situações, a questão do determinismo divino. Nós não podemos conciliar livre-arbítrio com determinismo divino. Porque senão, muitas vezes, podemos estar a tornar Deus uma desculpa muito fraquinha, muito foleira para os erros humanos, para as falhas humanas, para a incompetência humana. E Deus não é nada disso. Deus é força que une-nos a todos, que nos motiva para sermos melhores, para procurarmos o melhor para nós e para o mundo à nossa volta. Deus é isso. Não é uma desculpa foleira para nada. E o mundo vai ser ou será aquilo que nós, seres humanos, fizermos dele. Deus dá-nos as condições fantásticas. Dá-nos instrumentos extraordinários. Recursos naturais extraordinários. Recursos afetivos, recursos biológicos extraordinários. Agora, o que nós fizermos com isso aí será da nossa responsabilidade. O que nós construirmos com isso será da nossa responsabilidade. Uma das questões que une a ecologia e o espiritismo é a ideia da interconectividade. Ou seja, que nós estamos unidos, relacionados, estamos ligados com tudo à nossa volta. E é realmente verdade. O espiritismo, isso é uma ideia muito querida do espiritismo. Mas em relação à natureza, nós às vezes parece que nos afastamos da natureza. Quase como se nós não pertencêssemos à natureza. Dizemos, olha, a natureza é tão extraordinária. O mundo natural é tão extraordinário. Como se o mundo natural fosse uma coisa e nós fôssemos outra completamente diferente. Nós somos natureza. Nós fazemos parte da natureza. Nós estamos ligados à natureza. E o que acontecer com a natureza vai nos afetar a nós. O problema é que nós, no nosso dia-a-dia, acabamos por agir constantemente, como se esta relação não existisse. A forma como consumimos, a forma como nos relacionamos, a forma como produzimos, a forma como nos deslocamos, a forma como nos divertimos. Achamos que nada disto está relacionado com o que acontece à nossa volta. Mas está. Então o senhor está com um problema de gases. Não é? E até a cara dele tem mesmo alguém com um problema de gases. Não é? A cara do senhor está mesmo Todos nós já ouvimos falar disto. Não é? Estamos cansados de ouvir falar sobre o problema de gases. Não é? Mas vou-vos chatear mais um bocadinho, vou-vos explicar, outra vez, de uma forma simples, exatamente este problema. Não é? Vocês estão fartos de ouvir. Não
a Terra, o planeta, a temperatura média do nosso planeta está a aumentar. Não é? E vocês dizem assim, mas isso é normal. Não é? Nós vimos de uma idade do gelo. Não foi assim tão pouco tempo quanto isso. Não foi assim há tanto tempo quanto isso. Foi há 20 mil anos. Não é nada. Não é? Mas vimos dessa idade do gelo. E por isso, se vimos numa idade do gelo, é normal que as temperaturas venham a subir. Não é? O problema é que no último século e meio, a temperatura tem subido de uma forma muito maior, muito mais drástica. Não é? E as causas para essa subida é o aumento, esse sim, dramático, de chamados gases de efeito de estufa na atmosfera. E quais são as causas para este aumento dramático dos gases de efeito de estufa? Grande parte dos cientistas atribui essas causas a nós. É o modo de vida humano que está a produzir e a fazer aumentar esses gases de efeito de estufa, para a maior parte dos cientistas. Okay? Juntando a isso a questão da desflorestação, há cada vez menos florestas, cada vez menos árvores. Ouvi foi há 2 semanas que ouvi um podcast do André Trigueiro, um brasileiro que gosta muito de estudar, aliás, é um especialista na área de ecologia, na área de espiritismo, ele é jornalista da Globo. Eu vi num podcast a dizer que a Amazónia, desde o ano 2000, perdeu uma área florestal do tamanho do Uruguai. Eu sei onde é que fica o Uruguai, né? Mas não tenho ideia qual é o tamanho, não tinha ideia qual era o tamanho do Uruguai. E por isso fui procurar. Né? Para vocês também não devem fazer muita ideia de qual é o tamanho do Uruguai. É quase 2 vezes maior que Portugal. Quase. Em termos de área. Então vejam, a quantidade de floresta, desde o ano 2000, a quantidade de floresta que nós estamos a perder. Não é? E o papel das árvores, um dos papéis das árvores, qual é que é? É retirar este dióxido de carbono da atmosfera, não é? Conseguir, com menos árvores temos menor capacidade para fazer isso. Não é? O problema é que muita gente ouve falar disto, mas na realidade não se consciencializa que isto é realmente um problema dramático. Mas isto é filmes de quem anda, há gente que anda demasiado preocupada com isto. Pá, isto são filmes. O problema é que isto na realidade não são filmes. Nós vivemos já atualmente na chamada era das consequências. Espero não estar a assustar ninguém. Não é? O meu objetivo não é esse. Não é? É sobretudo nós precisamos de ganhar consciência sobre isso. Precisamos transformar em alguma medida a nossa forma de viver. Estas fotografias foram retiradas da NASA e mostram o Polo Norte, o Ártico, em setembro de 84, ou seja, há 32 anos. Setembro, porquê? Porque é o período mais quente, não é, do Ártico, ou seja, onde há um maior degelo. Então vamos ali encontrar o período onde o degelo é maior no ano. Não é? E vejam a área de gelo em setembro. De setembro de 84. Agora vejam a área de gelo em setembro de 2016, este ano, o ano passado. Não é? E temos ali também o gelo mais branco, chamado gelo perene, ou seja, o gelo que nunca derretia. Vejam a área de gelo perene em 84 e em 2016. Isto é um problema muito grave, porque os polos, no Antártico, isto não está a acontecer, felizmente. Aliás, o gelo está a aumentar um pouco, mas os polos acabam por ter um sistema de refrigeração do planeta. Acabam por ser um mecanismo de estabilização do clima. E sem este mecanismo de estabilização, o crescimento, aumento da temperatura, pode-se dar de uma forma mais drástica. Pode acelerar ainda mais. Não é? Para além de outras consequências que eu não vou conseguir aqui falar, senão não chego ao fim. Temos o problema também da desertificação, não é? Um problema que normalmente associamos aos países africanos, mas que está a acontecer pelo mundo inteiro. Desertificação aqui não é desertificação as terras ficarem sem pessoas, é as terras tornarem-se desertos.
Está a acontecer aqui em Portugal. O Alentejo, o Algarve estão em processo de desertificação. As principais causas do processo de desertificação no Alentejo e no Algarve é a sobreexploração de recursos. Ou seja, não deixam as terras descansar. Chamado pousio, como se costumava dizer, não? Pousio. Depois também a questão da utilização de água salubre, água até já salinizada, que acaba por alterar o pH das terras, que as terras tornam-se ácidas, não é? Acabam por provocar este processo de desertificação, com consequências naturalmente muito graves. Temos o aumento do número e da gravidade dos chamados fenómenos extremos. Furacões, tornados, secas severas, inundações. Vejam o que está acontecendo na Colômbia. Há 3, 4 semanas que não para de chover na Colômbia. Já morreram cerca de 200 pessoas ou mais. Não é? Uma coisa nunca vista. Isto está a acontecer cada vez com maior frequência e com maior gravidade. O problema da queda da biodiversidade. Há cada vez mais espécies em vias de extinção. Li um livro de uma jornalista americana, que é Elizabeth Colbert, onde ela diz que 25% dos mamíferos na Terra estão em vias de extinção. 25%. 40% dos anfíbios estão em vias de extinção. Ela diz que nos últimos 500 milhões de anos houveram 5 extinções em massa no nosso planeta. Ela chamou ao livro a 6ª extinção. É que nesta extinção a causa não é um meteorito, não são vulcões, a causa vai ser o ser humano. E o problema desta queda da biodiversidade não é apenas nós ficarmos sem os animaizinhos, sem podermos ver aqueles animais que nós gostamos tanto de ver no National Geographic. Não é? Há uma série que, se alguém puder conseguir ver, que é o Planet Earth, Planeta Terra 2. É a reposição de uma série que já era mais antiga, narrada por David Attenborough. Uma série extraordinária, com imagens extraordinárias. Só que o problema não é nós ficarmos sem... Esse é um problema, claro, nós ficarmos sem esses animais. O problema é que nós estamos a desequilibrar ecossistemas que estão equilibrados. E sem essas variáveis, sem uma dessas variáveis do ecossistema, o que é que pode acontecer? O ecossistema pode se desenvolver de qualquer forma, pode criar uma ameaça, inclusive para a nossa espécie. E depois, e não menos grave, temos os problemas de saúde pública. Eu nem vou ler aquilo, porque são dados que nos deprimem. Mas aquilo está a acontecer. Isto está a acontecer hoje. Não é filme nenhum. Está a acontecer hoje. E com tendência para se tornar mais grave no futuro. Ok? E há uma relação. As civilizações, quando elas... Nós já tivemos uma série de civilizações que desapareceram simplesmente. Porque a maior parte das civilizações desapareceram porque elas deixaram de ser ecologicamente sustentáveis. Vou-vos trazer aqui um exemplo da civilização da Ilha da Páscoa. Normalmente as pessoas conhecem por estas estatuazinhas, não é? Que são muito conhecidas. A Ilha da Páscoa, tal como a grande parte das ilhas do Pacífico, foram colonizadas pelos polinésios. Os polinésios eram uns navegadores extraordinários, não é? Ou seja, estão a ver o tamanho do Pacífico, não é? Os polinésios, como as barcarolas à vela, não é? Eles colonizaram quase as ilhas todas do Pacífico. Encontravam as ilhas quase todas. Extraordinário. E esta ilha, a Ilha da Páscoa, é uma ilha que era remota. Ela ficava a 2000 km de qualquer outro pedaço de terra. E eles encontraram e colonizaram. Foi para aí há 8 ou 9 séculos. O que é que aconteceu? Estas estátuas estão diretamente relacionadas com o desaparecimento da civilização da Ilha da Páscoa. Estas estátuas acabavam por ser um sinónimo de status para as tribos, para as famílias que existiam na Ilha da Páscoa. Ou seja,
as tribos procuravam fazer a estátua maior, mais imponente, mais extraordinária, não é? Para dar nas trombas dos outros. Não é? Olha para isto. Não é? Estás a ver? Olha, vê se conseguias fazer uma estátua como a minha. Não é? Por cima não eram eles que faziam. Não é? Havia uns pedreiros que faziam as estátuas. As estátuas eram feitas numa pedreira no interior da ilha. E depois, só que depois tinham que ser transportadas, aí é que estava o problema. Elas eram transportadas para a costa. E para transportar essas estátuas era preciso muitas árvores mesmo. Era preciso troncos de árvores para colocar debaixo das estátuas, não é? Para elas poderem rolar. Não é? E era preciso também cordas fortíssimas, que eram usadas para puxar as estátuas, para levantar as estátuas, que eram retiradas de uma árvore que existia em grande abundância na ilha. O que aconteceu? Décadas e décadas com este comportamento, os habitantes da Ilha da Páscoa dizimaram as árvores. Não restou uma única árvore na Ilha da Páscoa. Uma única. Deitaram as árvores todas abaixo. E claro, o que é que aconteceu? Desequilibraram completamente aquele ecossistema. Desequilibraram a sustentabilidade do seu modo de vida. As terras, não é? Que se não têm as raízes das árvores para as tornar mais duras, quando vêm as chuvas, elas levam-nos para o mar, a terra. Eles deixaram de conseguir fazer barcos para irem pescar. As florestas, os pássaros deixaram de ir para a Ilha da Páscoa nidificar, não existia caça. Eles passaram fome. A população diminuiu de uma forma abrupta. Começaram a haver conflitos, guerras entre clãs para disputar os poucos recursos que existiam. Os poucos habitantes da Ilha da Páscoa que ficaram tornaram-se canibais. Quando eu falei estava a falar aos meus filhos sobre a Ilha da Páscoa, o mais novo, que agora já não é o mais novo, disse-me, epá, assim, bom tripeiro, que morcões! Mas eu penso assim, mas será que nós não estamos a ser morcões também? Agora nós, como uma civilização mais a nível planetário, será que também não estamos a não ver aquilo que está à frente dos nossos olhos, que se calhar para alguém que está distanciado é evidente, e nós não estamos a ver aquilo? Será? Não? Aqui tentamos mostrar um bocadinho também a ligação entre estas alterações climáticas e a paz. O aumento dos conflitos. Essas alterações climáticas, mudanças climáticas, levando à degradação ecológica, naturalmente vão provocar escassez de recursos. Falta de água, falta de alimento, não é? Sobretudo. E isso vai originar o quê? Maior número de doenças, fome, desemprego, instabilidade social, migrações em massa. E naturalmente que isso acaba por ser também uma causa de conflito. E mais uma vez, isto não é algo teórico. Isto aconteceu, está a acontecer. O conflito da Síria, né, que ainda dura, mas começou em 2011, uma das causas do conflito da Síria foi uma seca que não há memória de uma seca tão grande, no chamado crescente fértil, que abarca a Síria, o Iraque. Uma seca incrível, que durou de 2007 a 2010. E o que é que aconteceu? As populações rurais que viviam da terra acabaram por não conseguir viver da terra. As terras ficaram secas, desertos, acabaram o gado desapareceu. Não é? E o que é que aconteceu a essas pessoas? Se não podiam viver da terra, o que é que elas haviam de fazer? Vão para as cidades. Nas cidades, normalmente, eles pensam, há trabalho, há emprego. Não é? E começaram a migrar quase em massa para as cidades. E o que é que lá saiu? Dá-se um conflito também. Um conflito entre as populações urbanas e as populações rurais. E afastaram essas populações rurais das cidades, afastaram para as periferias. O presidente da Síria também não estava nada interessado em que eles ficassem por ali. Não é? O que aconteceu? Tirou-lhes também subsídios que eles tinham. E colocou-os literalmente na miséria, no desespero. São milhares de pessoas que ficaram no desespero, desesperadas. Não é?
e que acabaram, quando as pessoas estão desesperadas, tornam-se mais vulneráveis para serem influenciadas por grupos rebeldes, por grupos terroristas, e acabou por gerar, foi uma das causas, não foi a única, mas foi uma das causas que deu origem a este problema que acontece na Síria. Esta vaga de refugiados que fogem da guerra, não é? Que querem chegar à Europa. Não é? Mas muitos refugiados que querem chegar à Europa não fogem só da guerra, fogem também porque não têm condições de sustentabilidade nos seus países. Vejam, por exemplo, a Nigéria é um dos países de origem de muitos refugiados que chegam à Europa. A Nigéria tem cerca de 180 milhões de pessoas. É o país mais populoso da África e que está a enfrentar um processo de desertificação violentíssimo. 50% da floresta primária da Nigéria desapareceu. As causas é a exploração de petróleo, a poluição e também o uso pelas populações rurais da madeira, das árvores como combustível, para aquecer a água, para cozinhar os alimentos, e que isso faz com que eles acabam por destruir a floresta. E passa-se o mesmo que se passou na Síria, apesar que na Nigéria está-se a passar de uma forma muito mais gradual, as pessoas que estão cada vez mais a ir para as cidades. E o que é que acontece? Conflitos com as populações urbanas. São empurradas para as periferias. Nas periferias prolifera sobretudo a fome, o desespero das pessoas. Conflitos sociais, conflitos étnicos. Na Nigéria há um conflito latente entre as populações cristãs e as populações muçulmanas. Há um problema gravíssimo na Nigéria, com aquele grupo terrorista, Boko Haram, que já fez coisas abomináveis. E, claro, as pessoas depois, não tendo condições de vida no seu país, vão procurar outros países, vão procurar outros continentes. Agora eu pergunto, o que é que vai acontecer quando, daqui a 25 anos, a população nigeriana chegar aos 300 milhões de pessoas? Nós não podemos simplesmente ignorar estas coisas. Isto está a acontecer. Então, esta questão relacionada, nós precisamos de perceber também, né? Nós costumamos falar de paz, não é? A paz que nasce dentro de nós, e é verdade, a paz nasce dentro de nós, mas a paz, ela torna-se quase impossível se à nossa volta essa paz não acontecer. Se não tivermos recursos naturais, se tivermos instabilidade social, se não tivermos, se abundar o desespero à nossa volta. Sem sustentabilidade, essa paz não é possível. Não é? E reparem que esta sustentabilidade não é apenas uma sustentabilidade ecológica. É também uma sustentabilidade que precisa ser social, precisa ser económica. E nós espíritas também precisamos refletir sobre isto. Quantas vezes nas palestras espíritas nós refletimos sobre a desigualdade? Poucas vezes. E isto é um problema gravíssimo, que está a criar cada vez maiores conflitos na nossa sociedade, à nossa volta. Porquê é que o Espiritismo não há de refletir sobre isso? A desigualdade não é apenas uma determinação de Deus. No Livro dos Espíritos, a desigualdade é criada pelos homens. A desigualdade é criada pelos homens. Por isso não devemos refletir sobre a desigualdade. Porquê? Não é Deus que faz a desigualdade, que promove-a como um género de castigo. Deus não castiga ninguém. Nós é que nos andamos a castigar uns aos outros, com as condições que andamos a criar. Eu convido todos a ler com muita atenção um livro que não é espírita, mas é de um homem com um pensamento no sítio. Foi o Papa Francisco. Na encíclica de 2015, Laudato Si. Ela é um tratado sobre a ecologia, sobre sustentabilidade, sobre desigualdade. É
extraordinário. Vale a pena nós lermos aquilo. Diz-nos ele que nós precisamos ganhar sensibilidade para ouvir o clamor da terra e também o clamor dos pobres. Nós precisamos fazer isso. Não podemos estar simplesmente e constantemente, como é habitual fazermos, a atribuir as responsabilidades daquilo que de mal acontece à nossa volta para os governos, para as empresas. Eles é que são responsáveis por tudo o que de mal acontece. E nós? Não somos nós também responsáveis por isso? O Espiritismo, eles ajudam-nos a viver com sensibilidade, com harmonia, não é? Uma relação mais harmoniosa com o mundo espiritual, connosco mesmos, mas ensina-nos também a viver com responsabilidade. Com responsabilidade em relação a tudo aquilo que acontece à nossa volta. E o primeiro passo que nós temos que dar nesta responsabilidade é nós interiorizarmos que isto é um problema gravíssimo. Que nós precisamos, na realidade, de transformar a forma como consumimos, a forma como produzimos, para que se adeque a um desenvolvimento sustentável. Nós sabemos tudo isto. Toda a gente aqui sabe isso. Toda a gente que está neste planeta, se calhar todos não, mas toda a gente que está neste país sabe isso, está farto de ouvir isto. O problema é, como diz o Espírito Hamed, estar na cabeça não é o mesmo que estar na alma inteira. E nós sabemos isto, mas não fazemos isto. E isso é um problema gravíssimo. Nós precisamos de um dos problemas, uma das maiores causas para esta crise ecológica que estamos a atravessar é o consumismo. E o consumismo não é a mesma coisa que consumo, porque nós precisamos de consumir. Consumismo é o vício de comprar, de adquirir, de acumular, de ter. Isso é que é consumismo. Como se nós fôssemos predadores do nosso planeta. Olhem à vossa volta. Tudo aquilo que está à vossa volta são pedaços do planeta. Tudo que está à vossa volta, sem exceção, são pedaços do planeta. Foram transformados. Mas são pedaços do planeta que estão aqui. E precisamos de olhar para isso dessa forma. Nós não precisamos de destruir o nosso modo de vida. Nós precisamos é de entender que nós também estamos também estamos a produzir desigualdade. Se no mundo inteiro vocês estão a olhar para mim com umas caras, como dizer, aquele gajo, pá, nunca mais se cala. Vocês, assim está melhor. Mas eu não me calo até ao fim. Agora vão ter que me ouvir até ao fim. É? Se no mundo inteiro toda a gente consumisse, tivesse o mesmo nível de consumo das pessoas desta sala, não haviam recursos naturais suficientes para todos. Não é? Então, sendo assim, quer dizer que não pode haver igualdade se nós continuarmos a consumir em excesso. Continuarmos a consumir aquilo que não precisamos. Então precisamos começar a agir dessa forma. Não é? E uma das formas é termos esta questão de consumo consciente, começar a fazer este tipo de perguntas. Há uma pergunta que as pessoas normalmente não gostam, que é, quando vão comprar alguma coisa, pensar, será que eu preciso? Há pessoas que não podem fazer estas perguntas, estavam aqui, que estão aqui, há muita gente que não as pode fazer. Não as pode fazer porque não tem capacidade para isso. Não é? Mas há muita gente que as pode fazer. Será que eu preciso mesmo disto? Há gente que não gosta que lhe façam essa pergunta. Então, estás a mexer com a minha liberdade? Eu é que sei. O dinheiro foi ganho com o suor do meu trabalho. Andei a esforçar-me a semana inteira. Estás-me a dizer que eu agora, ao fim de semana, não posso ir para o shopping comprar aquilo que bem me apetecer? Isto não é uma questão de impor nada. É uma questão ética. Ou fazemos ou não fazemos. É uma escolha nossa. É uma escolha nossa.
Agora, como todos nós sabemos, o mundo, a vida, é regido por leis naturais. Existe uma lei natural que é a lei da conservação, que nos diz que nós precisamos, sabemos que as leis naturais estão gravadas na nossa consciência. Não é? Estou a apontar para aqui, mas estão gravadas na nossa consciência. Não é? E essa lei da conservação então diz que nós precisamos saber a diferença entre aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo. Quando nós vamos contra as leis naturais, nós estamos a potenciar o desequilíbrio, estamos a potenciar o sofrimento, estamos a potenciar a perturbação. E por isso precisamos de fazer perguntas. Aliás, nós precisamos de fazer muitas perguntas. Bem-ajam as perguntas. Elas são saudáveis. Estas e outras todas. Então, porquê é que eu hei de comprar? Por que comprar? Onde comprar? De que forma? Eu sou um admirador do OLX. Produtos em segunda mão. No OLX só não gosto daquele pessoal que está a tentar aproveitar-se dos outros, não é? E que faz preços, aquilo parecem preços de produtos novos. Não é? Mas de resto, já comprei já muita coisa para o OLX, e para a minha pequenita de 2 anos e pouco, comprei lá uma série de coisas no OLX. É importante. Se há em segunda mão, em bom estado, porque é que nós devemos comprar em primeira? Mais barato, em bom estado, não é? Então, precisamos fazer este tipo de perguntas. A empresa a quem eu vou comprar? Preciso saber. Eu faço questão de saber. Ela preocupa-se com a renovação dos recursos que está a gastar? A empresa a quem eu vou comprar, ela preocupa-se com as pessoas que trabalham para ela? Trata bem as pessoas que trabalham para ela? Cumpre os direitos laborais? A empresa a quem eu vou comprar cumpre os deveres fiscais? Aqui, nós temos publicamente, é público, empresas de grande nome que decidiram não cumprir os seus direitos fiscais neste país. Encontraram outro país. Pagam os impostos dos seus lucros noutro país. As pessoas continuam a comprar lá. Da mesma forma. Como se não fosse nada. Como se não fosse nada. Sabem, enquanto nós, para esta pergunta e para outras, continuarmos a deixar estas questões apenas para os governos, apenas para a ASAI, eles que se preocupem com isto, nós não vamos a lado nenhum. Agora, enquanto nós nos transformarmos em cidadãos preocupados, responsáveis, conscientes, e fizermos questão de ter a informação que precisamos para fazer as nossas escolhas, nós vamos realmente ver as coisas a mudar à nossa volta. Porque ser preocupado, ser informado, ser responsável é uma escolha. Mas ser indiferente é também uma escolha. Deixarmos que outros decidam por nós, deixarmos que as coisas rolem, vamos ver onde é que isto vai dar, é também uma escolha. Aqui não há abstenções. Não há abstenções, não nos podemos abster. É uma escolha. Então nós precisamos continuar a fazer perguntas. O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer para mudar o mundo que tanto critico? O que é que eu estou a fazer para fazer nascer aquele mundo de regeneração que tanta gente fala, que vem aí o mundo de regeneração? O que é que nós estamos a fazer? O mundo de regeneração não vem enquanto nós, seres humanos, espíritos que habitam este planeta, não nos tornarmos em habitantes do mundo de regeneração. Qual é o meu empenho de cidadania? Quais são as causas que nos fazem sair do conforto dos nossos lares, da frente da nossa televisão, nos fazem sair de dentro dos nossos centros e nos fazem levantar por elas, seja onde for? Quais são essas causas? Nós precisamos de encontrar uma nova forma, um novo caminho para este que nos está a levar para uma instabilidade ecológica, social, económica. E este caminho tem que ser um caminho
que nos leva a pensar e a refletir sobre a relação que eu tenho com o mundo à minha volta, a responsabilidade que eu tenho perante o mundo à minha volta. Os ecologistas gostam de usar muito o termo do condomínio. Não é? Veem a terra como um condomínio. Não é? O que é um condomínio? Condomínio existem zonas privadas, próprias, não é, de cada um, existem zonas públicas. Não é? E essas zonas públicas deveriam ser responsabilidade de todos. O Espiritismo vê as coisas um bocadinho diferentes. Ela não vê como um condomínio, não vê como terra como um condomínio. Porquê? Porque nós sabemos que isto é passageiro. Nós somos inquilinos. Nós não somos proprietários de nada. Nós somos inquilinos. Quem é inquilino aqui sabe que nós temos que deixar a casa, não é? Em condições quando a deixarmos. Quando formos para outra casa, a casa tem que ficar em condições. Senão lá se vai a mensalidade que deixamos para calção, não é? Será que nós estamos a deixar, nós como inquilinos, sabemos que daqui a umas dezenas de anos vamos para o lado de lá, vamos regressar cá outra vez, mas quando formos para o lado de lá, nós deixamos a casa nas mesmas condições que a encontramos? Como inquilinos, nós fizemos isso? Se calhar não o fizemos. Sabem, o Espiritismo, ele tem ideias, tem nas suas bases conceitos extraordinários que nos levam a pensar a nossa responsabilidade no mundo, que nos levam a ideia da interconectividade, ajuda-nos a ganhar confiança, esperança, a termos fé. E fé não é apenas fé em Deus. Claro que precisamos ter fé em Deus, mas não podemos ter só fé em Deus. Precisamos ter confiança e fé também em nós próprios. Fé e confiança também na humanidade. Se tivermos só fé em Deus, estamos à espera que Deus faça o trabalho e que nós, do nosso lado, achamos que não temos capacidade para isso. E o Espiritismo tem isto tudo. Mas, sobretudo, cada um de nós, aqueles que se sentem, que se dizem espíritas, precisam entender e interiorizar que ser espírita não é um privilégio nenhum de ninguém. Ser espírita não dá autoridade moral nenhuma a ninguém. Sobretudo, ser espírita é uma forma diferente de ver o mundo, diferente de estar no mundo, de pensar o mundo, de refletir sobre o mundo, de se comportar diante do mundo e que nos dá, sobretudo, uma maior responsabilidade e deveria nos dar um maior compromisso na relação, não apenas connosco, mas também com os outros e com o mundo à nossa volta. Ok? Desculpe se isto foi um pouco... isto não foi para dar na cabeça de ninguém, né? Até porque eu sou o primeiro a precisar de ouvir isto, por isso é importante esta consciencialização. É importante nós percebermos a urgência de nós pensarmos que isto é muito importante. Porque enquanto nós acharmos que vamos continuando a deixando de andar, nada vai mudar. Ok? Obrigado.